Olá, o meu nome é Ana Prata e estamos de volta a este incrível podcast para falarmos um bocadinho de assuntos que podem mexer muito connosco, mas que não têm que ser necessariamente dramáticos. O tema de hoje tem tudo para ser intenso e, por causa disso, temos connosco o Dr. Cláudio. Olá, Cláudio, como estás? Olá, Ana. Muito bem. Estás bem? Sim, Estás confortável? super confortável. Ainda bem, porque este tema tem tudo para te deixar muito confortável. Cláudio, o que é que vamos falar hoje? Olha, hoje vimos falar sobre relações amorosas, ou mais concretamente, quando as relações amorosas não correm muito bem e há uma separação e nós somos estudantes universitários. Pois. Então, hoje vamos falar de estudar de coração partido. E estudar de coração partido tem tudo para ser muito complicado. Mas eu gostava de fazer uma pergunta antes de dares a tua perspectiva, bem, até enquanto profissional e como é que podemos lidar um bocadinho com esta situação. Mas se calhar a pergunta é se tu te identificas com o tema. Sim, bem, eu próprio já passei pela experiência e acho que, de alguma maneira, uma grande parte da população estudantil, em algum ponto, passou por um momento de desamor, de abandono, de separação, de frustração. Portanto, acho que é alguma coisa que está presente na vida da maior parte de nós, se não em todos nós mesmo. E diz-me uma coisa, porque é que. Bem, acho que a pergunta é porque é que dói tanto, não é? Nessa idade, porque é que fica tão marcado? É fácil, muitos anos depois, ainda nos lembrarmos desse processo todo e de quão doloroso foi. Há aqui qualquer coisa que nos ajuda a perceber, do ponto de vista, olha, da psicologia, da mente, porque é que isto é tão difícil? Há várias razões, mas tendencialmente são as primeiras experiências. As primeiras experiências são sempre mais intensas, colocamos mais expectativas nesses momentos. Por outro lado, também é uma idade muito suscetível à abertura. As pessoas realmente abrem-se muito, envolvem-se muito, projetam também muito para as relações. E isso dá-lhes uma grande intensidade. Por outro lado, também há ali uma época de vinculação, de encontrar no outro um par com o qual se identifiquem, e isso também é muitas vezes intenso e as pessoas centram-se muito nos aspectos emocionais. E, bem, como é que se lida com isto? Acho que depende um pouco da situação como ela acontece, porque Foi tão resposta a psicólogo. Depende. depende, mas é um pouco verdade, porque depende se a coisa foi uma ruptura abrupta e não previsível, depende se a relação acabou por acabar num processo que gera um pouco de desgaste e, portanto, que já ambas as partes estavam desgastadas, e depende muito se há uma pessoa que se sente mais abandonada ou traída naquela ruptura, e isso acaba por trazer também algo adicional de dor, porque uma coisa é a separação e a perca, que em si já é muito intenso. Se em cima da separação e da perca existe a sensação de traição, de abandono, isso acaba por doer mais, acaba por marcar mais. E diz-me uma coisa, já até um bocadinho ligado aqui com aquilo que é o grande tema à volta destas nossas conversas, é natural que isso afete a forma como nós estudamos, a forma como a nossa avaliação vai ser, porque depois isto fica aqui toda uma mistura. O que é que tens a dizer sobre esta parte? O que é que podemos fazer aqui? É do mais natural que pode acontecer. Não é? Nós pensamos muito sobre as coisas, mas muitas das nossas decisões são decisões eminentemente emocionais. Ou tem uma base emocional por detrás. Se formos para esta área que estamos a falar de relações amorosas e de quebra de relações amorosas, o que está a dominar é fortemente a componente emocional. E se isso é um elemento importante da nossa vida, então se algo está ali a correr mal, se algo nos está a preocupar, então isso vai captar a nossa atenção. E isso é um fator, uma barreira muito grande em termos de estudo, porque se a minha atenção, que não é ilimitada, está muito focada nos aspectos da minha experiência emocional, que está ali em causa, acaba por sobrar pouco tempo, pouca disponibilidade mental para me focar ou para me concentrar em outros aspectos, como estudar, como estar numa aula atento, como ouvir o que é que os outros estão a dizer, porque estou já a pensar em alguma coisa na minha cabeça. E diz-me uma coisa,
é sequer saudável tentar quase que desligar essa dor, desligar esse processo de luto para nos focarmos em estudar ou em estar nas aulas? Há aqui um equilíbrio? É uma daquelas coisas que depende? Epá, acho que aí é curiosa a tua pergunta, porque muitas vezes nós queremos suprimir aquilo que são as emoções mais negativas ou que são mais disruptivas. E em aspectos que são naturais, que é, eu perco alguma coisa que é importante, eu sofro. Se eu quero interromper aquilo que é o meu processo de luto, de perca, naturalmente, eu vou ter um segundo problema. Deixo de ter um, passo a ter dois. Tenho a dor inicial e tenho a minha sensação de incapacidade de bloquear uma coisa que eu não vou conseguir bloquear. Então ainda fico mais frustrado, fico mais ansioso e acabo por ter uma relação ainda mais desgastante com o que é que está a acontecer. Quando o mais natural é, sim, eu perdi alguém que fez parte da minha vida, alguém com quem eu me relacionei de uma maneira íntima e próxima, isso está a doer, isso incomoda-me de múltiplas maneiras, depende do tipo de relação que eu tinha com aquela pessoa, e se calhar eu preciso estar um pouco em contacto com isso, e se calhar nem sequer o consigo evitar. E se eu tentar evitar, talvez seja pior. Então, porque ainda há aqui mais uma camada que é muito normal quando falamos disto no contexto universitário, que é quando essa pessoa faz parte do nosso grupo próximo. Porque isso ganha uma camada extra, não é? É como se tu terminasses uma relação e não visses a pessoa, não. Aquela pessoa continua presente. Ah, como é que lidamos com isto? Isso é dos aspectos mais desafiantes quando é uma ruptura que acontece em contexto em que os dois estão presentes. Porque há essa dimensão que falaste, que é eu vejo a pessoa todos os dias, potencialmente, tenho amigos em comuns, há ali dinâmicas de grupo que acabam por se gerar, porque nem sempre é fácil as pessoas manterem-se equidistantes para ambos os lados e às vezes as pessoas até podem tomar um bocado de partido. Ou tomam um partido, ou eu acho que tomam um partido, porque quando nós estamos em processos desses, nós também projetamos muito, nós pensamos muito no que é que os outros estão a pensar, o que é que os outros estão a sentir. E isso ainda complica mais, porque às vezes posso sentir que os meus colegas se calhar estão mais perto da outra pessoa, quando isso não é necessariamente verdade, mas isso pode me levar até que eu me afaste um bocado, porque também não me quero confrontar com pessoas que eu acho que não me estão a apoiar tanto quanto isso. E isso causa de facto uma camada adicional de dificuldade, coisa que, por um lado, o tempo às vezes ajuda, mas o tempo não faz tudo. Né? E aí, se calhar, até é mais a nossa capacidade que temos em ter algumas, diria, estratégias, embora o nome seja assim um bocadinho feio para este contexto, que é nós sermos capazes de ir mobilizando alguns recursos que nos ajudem passo a passo a enfrentar as diferentes tarefas que vão acontecendo. Olha, e se calhar aqui um ângulo um bocadinho diferente, mas que faz parte desta parte do coração partido e até do conceito de luto, que tem a ver com, olha, quando tu perdes alguém, não necessariamente uma relação amorosa, mas quando tu perdes alguém que também é relativamente comum quando tu estás na universidade, não é? Por uma questão daquilo que é a esperança média de vida da população. Claro. Acontece. E claro que aqui é numa nota diferente, mas que pode ter um impacto altamente devastador também. Sim. Pensar que estamos a falar sempre de perca, estamos a falar sempre de contextos emocionais, de intimidade, proximidade, de vínculo entre as pessoas. O contexto de uma relação amorosa é, por definição, ou devia ser, por definição, um contexto de grande proximidade, de relação. Perder uma pessoa a esse nível, muito significativo. Mas as nossas relações transcendem as relações amorosas e temos relações com avós, com tios, com amigos, com outros familiares, até às vezes com professores ou outras figuras significativas que fazem parte da nossa vida. E se uma relação existe, se existe afetos envolvidos, se existe um passado, uma história, perder alguém que deixa de estar na nossa vida é perder para já uma pessoa, mas também perder um pedacito da nossa história pessoal. E isso tem sempre um certo custo emocional que pode ser maior ou menor, mas sim, afeta igualmente a questão da perca de outras pessoas. Olha, e neste contexto em que é uma coisa. Bem,
em que é uma coisa definitiva, não é? Porque aí acho que há muita coisa a dizer acerca das relações, porque tens ali vários processos que podes passar, mas a morte de alguém, a perda definitiva de alguém, é realmente uma coisa que tu não consegues voltar atrás, por muito natural que seja, não consegues voltar atrás e é completamente definitiva. E nós não escolhemos quando é que isto acontece. Como é que lidamos? Sobretudo se for numa fase particularmente exigente, como sendo, olha, uma época de exames, uma coisa assim, em que o teu foco deveria estar, em teoria, na parte que tu estás a tentar atingir academicamente. Bem, mas acontecem coisas que transcendem este nível. Como é que lidamos com essa dor? Eh, Há alguns caminhos, nenhum deles em si vai comatar a dor que estamos a sentir, quando muito podem nos ajudar a regular um pouco essa dor e a coabitar um pouco melhor com ela. Das coisas que se tornam mais relevantes é nós nos aproximarmos das pessoas que nos querem bem, das pessoas que fazem parte da nossa vida já e que podem ser um ponto de suporte, um ponto de apoio. Respeitando que às vezes precisamos estar um bocadinho isolados, porque também a dor às vezes requer um pouco de isolamento, mas não nos deixarmos estar nesse isolamento e também sermos capazes de nos aproximarmos de outras pessoas da nossa vida que possam ter esse papel importante. Quando isto acontece no contexto académico e sobretudo na parte dos exames, há um outro fator que acontece com alguma frequência e que não é muito fácil de equilibrar, que é quando eu, por um lado, dou valor ao meu curso, quero ter sucesso académico, sei que há uma época de exames, por outro lado, eu não estou muito bem emocionalmente, mas eu não quero falhar. E às vezes o equilíbrio difícil é nós aceitarmos que não estamos num período em que devemos exigir muito de nós e continuarmos a exigir muito de nós quando há momentos em que nós não deveríamos ser tão exigentes para connosco. Nós já temos uma tarefa muito importante a ser travada, que tem a ver com arranjar um lugar para a nossa perca, que às vezes até significa mesmo redefinir um pouco os nossos papéis, as nossas relações, as nossas famílias. Isso é uma tarefa super grande e super importante. E se eu exijo tratar bem disso e exijo continuar a ter um sucesso académico muito grande, se calhar eu estou a exigir um pouco demais de mim. Mas é difícil nós dizermos isto a um estudante de ensino superior, sobretudo um estudante que esteja muito comprometido com o seu sucesso académico. Embora seja uma mensagem relevante que temos que ter um pouco de autocuidado e autopreservação e não exigir demasiado de nós em momentos em que estamos mais vulneráveis. Acho que isso transcende. Acho que isto se aplica a qualquer pessoa. Acho que olhar para isso não vai muito além de quando tu és estudante. Acho que qualquer um de nós exige muito de si, quase como se fosse uma coisa. Bem, nem é linear, não é? Ou melhor, é linear, mas queremos sempre dar mais e mais e mais e mais, quando nós não somos uma linha reta. E acho que essa mensagem de amor próprio, é muito bonita. Olha, acho que não sei se queres deixar mais alguma mensagem assim em jeito de resumo desta nossa conversa. Talvez assim, só como resumo, eu diria que é bom levar a sério as questões da perca, não porque elas sejam necessariamente coisas que devemos problematizar, mas porque elas existem e convém acolhê-las e dar-lhes algum espaço para as vivermos. E depois, porque isto acontece de algum modo a todos, embora todos tenhamos modos diferentes de lidar com a questão da perca. Às vezes também é uma questão de, para nós próprios ou para os outros, empatizar mais com os modos diferentes com que vamos vivendo a perca. Nós não temos que viver a perca de um modo igual a de outra pessoa que viveu uma perca semelhante, nem nós também devemos pôr-nos no papel de que, como eu vivi uma perda semelhante, eu espero que outra pessoa passe por um processo mais ou menos parecido com o meu. Não, aqui acho que há um bocadinho também esta ideia de um certo respeito empático pelas diferenças de viver uma perca, que é uma coisa muito pessoal. Que bonito. Cláudio, muito obrigada. Obrigado, eu.